Louvado seja o nome do nosso Deus. E depois eu vou contar o testemunho que houve na minha vida. E essa música estava presente na hora do testemunho. Por isso que essa música, ela marca muito a minha vida. Tá? Mas antes vamos falar da palavra de Deus. E o tema da nossa mensagem é como vencer as adversidades. Lá em Filipenses 4, no versículo 13, diz a palavra do Senhor: tudo posso naquele que me fortalece. Amém, abençoados? Tudo eu posso naquele que me fortalece. Vamos orar a Deus para que possamos ouvir a sua voz. Senhor Jesus. Pai, nós só temos o que agradecer. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado pelo que já está acontecendo aqui, pelo que vai acontecer. Obrigado porque tudo, Senhor, já estava planejado por Ti. É o Senhor quem comanda a nossa vida, é o Senhor quem comanda tudo. Tu és o Deus soberano, o Deus criador de todas as coisas. E nós somos gratos, sempre seremos gratos, por termos sido alcançados por Ti para conhecer a Tua verdadeira palavra. Porque ela, Pai, ela nos libertou. Ela nos libertou de tudo aquilo que nos aprisionava, de tudo aquilo que tirava a nossa paz, de tudo aquilo, Senhor, que nos fazia sofrer. Hoje, nós estamos livres. Nós podemos dizer que estamos totalmente livres. Com certeza passamos por aflições, passamos por adversidades, mas passamos de uma forma diferente, porque hoje nós temos um Deus que cuida da nossa vida. Nós sabemos que estamos enfrentando lutas, mas não estamos sozinhos. A nossa luta, Pai, é a sua luta. E isso traz paz, traz aquele sossego interior, traz aquela vontade maravilhosa de te louvar, de te agradecer, de saber, Senhor, que das tuas mãos ninguém pode nos tirar. E estamos aqui, Senhor, para receber o que de melhor poderemos receber na nossa vida, que é a Tua palavra. É o tesouro que nós temos. Nada pode ser comparado a isso, nada. A Tua palavra, ela nos fortalece, a Tua palavra dirige os nossos passos, a Tua palavra nos consola, as Tuas palavras nos dão a resposta para tudo que nós necessitamos na nossa vida. Quando a gente vem à Tua casa, quando o Senhor fala aos nossos corações, a gente não sai da maneira que nós entramos, de forma nenhuma. Há uma transformação, há uma mudança, há uma renovação, há um crescimento, um amadurecimento. E é isso que eu tenho certeza, Senhor, que irá acontecer aqui nessa manhã. Eu sei que tem pessoas aqui passando por problemas difíceis, pessoas cansadas, sofridas. Não digo desesperada, porque quando a gente conhece a Tua palavra, Senhor, o desespero não nos alcança, porque sabemos que temos confiança em Ti e que há solução para tudo. Mas cansadas, muitas vezes até desanimadas. E é a Tua palavra que cria um novo ânimo na nossa vida. Que assim seja nesta manhã, Senhor. E eu te agradeço mais uma vez por estar aqui como um instrumento em Tuas mãos para levar o que Tu queres para a nossa vida. Muito obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, antes de eu começar, eu nem saudei a igreja, eu creio que está para todas as igrejas. Então, eu saúdo a igreja de Recife, saúdo a igreja de Natal, as minhas abençoadas, né? Creio que devem estar vibrando de alegria, porque muita vontade, grande era a vontade delas de me verem voltar a pregar. Estou aqui, minhas amadas, beijo bem grande no coração de vocês. Amém? Então, vamos ouvir a voz de Deus. Então, amados, veja, tudo posso naquele que me fortalece. Guarda isso dentro do teu coração. Guarda isso, porque nas horas de aflições, nas horas de desespero, nas horas contrárias que a gente vive, e vamos sempre viver, nós estamos nesse mundo. Jesus falou que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E é nesse momento, minhas amadas, que nós temos que tirar os tesouros que nós temos dentro do nosso coração, que é a palavra. Aí tu vai virar para a circunstância contrária, tudo eu posso naquele que me fortalece. Porque nós vivemos num mundo, com certeza, cheio de desigualdade, cheio de diferença. E a verdade, meus irmãos, é que nós estamos aqui não é o nosso mundo. Nós estamos como peregrinos em direção
a vida eterna. Ou seja, nós estamos de passagens. Mas essa passagem, nós temos o Deus que nos sustenta, que nos ajuda, que nos protege. Nós não estamos sozinhos. E nós precisamos saber conviver com essas desigualdades que se apresentam dia a dia na nossa vida. Se a gente não souber, a gente se sente perdido. Por isso que é muito importante que nós estamos fazendo aqui, reunidos, esperando do Pai a orientação, o falar, o nos mostrar, o nos orientar. Porque essas diferenças, muitas das vezes, são muito assustadoras. As pessoas se assustam. Muitas vidas têm sido ceifadas por não terem o conhecimento da verdade. Há uma crise humanitária, amados, e muito grande, que o ser humano, nesse mundo, no mundo de hoje, deixou de ter valor. O ser humano deixou, para o mundo, para Deus, nós sempre teremos valor. Então, a gente tem que se apegar a Deus. E hoje, por causa dessa destruição, pessoas têm sido dominadas, infelizmente, pelo álcool, pela droga, por abusos sexuais, é o que a gente vê, amados, é o que mais a gente vê aí. Pela pobreza, amados, há um grito ecoando em nosso país, um grito de socorro, socorro. As pessoas estão precisando, estão gritando. E esta é a hora mais importante que a Igreja de Jesus tem que entrar. É nesse momento que nós temos que estar aqui para ajudar, para mostrar que o amor de Cristo, ele pode mudar tudo, mostrar para essas pessoas, para esses que estão passando por tudo isso aí, que há uma saída, tem uma saída. Para que essas pessoas que estão passando por tudo isso nesse momento tenham uma esperança, isso é maravilhoso. Nós estamos aqui para isso, abençoados. Nós não estamos aqui em vão, nós não estamos aqui por um simples acaso, não. Cada um de nós temos a obrigação de mostrarmos o amor de Deus para essas pessoas. Eu digo que eles estão vivendo em grande destruição, porque a pessoa que vive no álcool, a pessoa que vive nas drogas, as pessoas que estão sofrendo abusos sexuais, que estão na miséria, que estão na fome, amado, são pessoas destruídas, precisando de socorro. Precisando. Quantas não são as pessoas que estão aqui nesta manhã, que têm problemas assim na família? E vocês veem a necessidade de socorrer, claro, de estender a mão, de dar uma palavra, de dar um alívio. Uma palavra é tudo. Amados, às vezes as pessoas... Ontem eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa me dizendo que tem um senhor, né, que frequentava aqui a nossa igreja. Eu sempre vi esse senhor sentado aqui. E diz que ele, né, é um senhor muito fiel, e ele não está podendo vir mais, creio, por causa da idade. Amados, como é importante uma visita a esse senhor. Falar da palavra, mostrar o amor, o carinho, o aconchego cristão. A gente tem que fazer isso da vida de qualquer um irmão seu que você de repente vê que não está mais aqui, se afastou, ir lá visitar, falar. Esse é o amor de Deus que tem que existir no nosso coração. Então, abençoados, a Igreja de Jesus deve ensinar o povo a sair do sufoco. Quando nós assumimos um altar, quando nós falamos da palavra de Deus, nós estamos falando sobre isso. Daquele nó na garganta que às vezes a pessoa está que não aguenta mais. E só existe um meio, não existe outro, que é o ensinamento da Bíblia Sagrada. Amém? Só existe esse. E como nós podemos confrontar o que é contra nós? Porque sempre vai existir alguma coisa que é contra nós. Como nós podemos enfrentar esses problemas que nos causam sofrimento, nos causam dor? Como nós podemos aprender a vencer os obstáculos do dia a dia que surgem na nossa vida? Como? Então, nós vamos começar a olhar com os olhos espirituais e acreditar que o nosso Deus, para Ele, não há impossíveis. Amém, amado? É assim que você tem que olhar para Deus. Não há impossível para meu Deus. Nós sabemos que Deus pode todas as coisas. Mesmo que os nossos olhos físicos nos mostre impossibilidades, nós não podemos nos basear pelo que nós estamos vendo.
Preste atenção no que eu vou falar agora, eu até frisei aqui. A nossa maneira de agir diante das adversidades da vida é que faz a diferença no resultado final. Amém? Você tem que saber agir. Você tem que saber como é que você sabe, como é que você consegue saber se conduzir diante de uma adversidade. O conhecimento da palavra. Conhecendo o que Deus fala. Olha, a Bíblia ela é completa, não falta nada. Todo lugar da Bíblia você vai encontrar uma palavra de Deus que venha de encontro à sua necessidade. Mas nesta manhã, Deus, me fez trazer uma palavra que eu amo. Eu amo essa passagem aqui da Bíblia, que fala de um fato curioso. Eram 3 nações que decidiram lutar contra Israel, contra o povo de Deus. E naquela época o rei chamava-se Josafá. Amado, Josafá estava numa grande desvantagem. Imagina, 3 nações para guerrear contra eles. Que desvantagem grande. Estatisticamente, haveria o quê? Uma grande derrota, uma grande devastação. Seria uma derrota que não teria dúvida nenhuma, se nós olhássemos com os nossos olhos da carne. Se você olhasse para aquela situação com os olhos da carne, não. É como tem situações que às vezes as pessoas falam, não tem jeito não, isso não é para mim, está vendo que não vai dar certo. Por quê? Porque você está olhando com os olhos da carne. Mas graças a Deus, Josafá não fez isso. E nós conhecemos, todos nós conhecemos essa história, que no final, o que aconteceu? Josafá venceu. Ele derrotou as diferenças. As coisas mudaram. Por que mudaram, amado? Porque Josafá fez de modo certo. Agiu certo. Agiu da maneira certa. Então, prestem bem atenção o que Deus está falando conosco nesta manhã, meus amados. Independente do status de vida, independente do problema que você esteja passando, independente de que você esteja sendo confrontado por, de repente, você está cheio de dívida, está sendo confrontado com cobrança. De repente é um médico que está te dando um diagnóstico, que está te deixando assustado. Independente do que for, amados, o que prevalece é a vontade soberana do nosso Deus. Amém? Deus, ele pode mudar qualquer situação. Qualquer situação. Quando você faz a coisa certa, de modo certo, aí Deus faz acontecer. Porque Deus, meu amado, ele é um Deus maravilhoso. E Deus quer que a gente saiba disso. Por que Deus quer que a gente saiba disso? Porque Deus sabe que nós iríamos passar por aflições, por dificuldades, que nós teríamos batalhas a enfrentar nessa vida. E se nós não tivermos essa convicção, nós não vamos saber como lidar com as batalhas. Pode ser uma batalha familiar, pode ser uma batalha física, pode ser qualquer tipo de batalha. Deus age de modo em todas elas. E todos os princípios que você vai ouvir aqui nessa manhã vai se aplicar em qualquer tipo de batalha que você esteja enfrentando. E digo mais, especialmente se você diz não há saída. Não há saída. Mas você vai ficar bem atento ao que Deus vai falar com você aqui. Porque há momentos que pessoas passam por isso. Ficam perguntando o que fazer. Quais são as lições que Deus nos mostra para que eu possa sair dessa situação? Quais são os princípios? Então vamos ver essa história de Josafá. Vamos lá em 2 de Crônicas. Vamos nos encher mais ainda, daquela força que Deus nos dá para que nós possamos viver de acordo como filhos de Deus. Tu és um filho de Deus abençoado, amém? Não é pouca coisa não, é muita coisa. Tu és filho do dono de tudo. Tu tem uma posição privilegiada nesse mundo. Não te desvalorize. Não deixe ninguém te desvalorizar. Você tem valor. Amém? Tem valor. Então vamos lá. Vamos ouvir a voz do nosso Pai. 2 de Crônicas, capítulo 20, versículo 1. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Pronto, lá veio aqueles exércitos poderosos, afrontando, ameaçando Josafá. E se Josafá não fosse um homem sábio, não fizesse conforme a vontade de Deus, o que ele iria fazer? Se amedrontar. Caramba, isso aí não dá para mim, é maior do que eu, é impossível, eu não posso, olha aqui como é que eu sou fraco, como é que eu posso enfrentar uma coisa dessa? Não quero. Não, mas Josafá não agiu assim.
Josafá agiu com sabedoria. Amados, nós sabemos que o diabo ele não pode mais tocar na nossa vida. Nós conhecemos essa verdade. Mas ele age. Age nesse mundo através de filhos dele, através de circunstância. E sempre que possível, tendo nós como um alvo para que a gente se afaste de Deus. Então, nesse momento aqui, eu creio que ele tentou isso para Josafá. Ou seja, assustar. Então, cuidado, que no momento que você estiver passando adversidades, vai vir coisas na sua mente, vai vir circunstâncias que vai te assustar. Os problemas vão te amedrontar, mas tu não pode deixar acontecer isso, porque ele faz assim, ele começa aqui, ó, no pensamento. Aí você já vê aquela situação, já acha que ela é impossível, que você não tem condição de enfrentar, e que ela é mais forte que você, e que pronto. Aí aquilo ali desce pro coração, já era. Mas se você tiver em vigilância com a palavra, você vai ver, não, peraí, eu tenho um Deus que é comigo. Eu tenho um Deus que faz acontecer. Como ele fez com Josafá. Por isso que esses exemplos da Bíblia servem para nos edificar cada dia mais. Amados, a Bíblia, ela é um livro que ela é a palavra viva. Tanto que você pode... Eu sei que você já deve ter ouvido aqui N vezes a pregação sobre essa passagem. Mas cada uma das vezes que você ouve, ela vai servir para a tua vida de uma forma diferente. Por quê? Porque a palavra é viva, é Deus falando. É a mesma palavra, é o mesmo versículo, é a mesma, mas Deus está falando de uma forma diferente. Então vamos ver o que Deus tem para nos falar através dessa passagem aqui. Então, cuidado. Quando vier os problemas, cuidado com o que vai passar na sua cabeça. Não receba. Se você estiver preparado espiritualmente, tu vai logo rechaçar. Mas se você estiver um pouquinho balançado, você ainda vai permitir que permaneça um pouco, mas não permita que desça para o seu coração, porque vai ser ruim. Vai ser muito ruim. Aí Deus não vai poder agir em teu favor. Então vamos lá. No versículo 2. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, de além do mar da Síria. Eis que já estão em Hazazon, Tamar e que é em Gede. Olha só. Olha o que está sendo passado para esse homem. Então Josafá teve medo. É normal. Teve medo. Tem momentos que a gente tem medo, mas ele não deixou que esse medo dominasse a sua vida. Olha o que ele fez. O que ele fez? Quando ele sentiu aquele medo, olhou para aquela circunstância, veio aqui com certeza alguma coisa na sua mente, mas ele não permitiu que caísse no seu coração. Por que ele não permitiu? Porque a palavra de Deus diz que ele fez o que, abençoados? Pôs-se a buscar ao Senhor. E apregoou o jejum em todo Judá. Pôs-se a buscar o Senhor. Naquele mesmo momento que ele se deparou com aquela situação, que seria humanamente impossível dele vencer, que era uma coisa... Ele falou, não, peraí, não vou permitir que isso venha me acovardar. Teve medo. Mas ele orou a Deus. Essa foi a diferença. Ou seja, ele agiu certo. Naquele momento, era tudo o que ele tinha que fazer. E ele fez. Glória a Deus por isso. Então, prestem bem atenção. Qual foi a primeira atitude de um homem que estava sendo ameaçado? Orar a Deus. Ele se pôs a buscar o Senhor. Amado, volta-te primeiro para Deus antes de você tomar qualquer decisão da sua vida. Volta-te para Deus. Não faça nada sem antes voltar-se para Deus. Não faça. E foi isso que Josafá fez. E se você, depois você pode pesquisar na sua casa, no seu momento de devoção, no capítulo 19 você vai ver que tinha acontecido para Josafá grandes acontecimentos. No capítulo 19 vai mostrar que houve grande avivamento para o povo de Israel. Houve um grande despertamento espiritual. Deus, ele começou a derramar bênçãos de prosperidade, houve alegria, que foi enchendo o coração de todos. Vejam bem, antes de acontecer isso aqui. Olha que coisa maravilhosa. Olha como Deus tem o controle da nossa vida. Ele nos prepara, meu amado, para nós enfrentarmos o que está vindo. Ele nos prepara. Deus sabe o que vai acontecer amanhã. Você não é pego de surpresa, você não é pego despreparado. Mas ele só prepara aquele que está buscando em Deus. Amém? Ele sabe. Você vai passar, você pode passar. Às vezes a pessoa fica, por quê? Não tem porquê. Não pergunte por quê. Se Deus permitiu, ele já te preparou para aquilo.
Foi o que aconteceu aqui. Eles tinham enormes vitórias. Mas olha o que aconteceu. E qual é a lição que a gente tira disso aqui? Qual é o princípio que nós tiramos? Que depois de uma grande vitória, pode vir as lutas. Ou ao contrário, depois das lutas pode vir vitória. Deus está no controle de tudo, amado. Não temos que nos desesperar, não. Bênçãos e batalhas sempre andam juntas, amém? É isso que a gente tem que acreditar. Então, Josafá teve medo. Primeiro momento, naquele primeiro instante, ele teve medo. Mas ele teve um medo que ele não deixou ir para o coração. Ele pôs-se a orar, a falar com Deus, a não aceitar aquela situação. Amados, nós temos que fazer isso, sabe por quê? Porque a nossa carne é fraca. Aqui, no nosso meio, não há nenhum gigante de ferro que possa enfrentar tudo, não. Nós somos fracos. Nós dependemos de Deus. Agora, nós não podemos deixar que o medo nos desmotive. Nós não podemos deixar que o medo nos desestabilize. Tire o nosso foco de Deus, que nos desencoraje. Não podemos de jeito nenhum. Que o medo faça você desistir. Não. Não desista, amado. Não te ponhas a olhar para o teu medo pessoal. Nem tampouco corras. Não fuja das suas adversidades, de maneira nenhuma. Não fuja das suas desvantagens. Não. Não deixe nenhuma situação vir a te desestabilizar, a te desmotivar. Portanto, as lutas e as desigualdades que acontecem não são para que você saia da igreja. Pelo contrário, né? Que às vezes a gente ouve irmão falar assim, não, eu estou passando por muito problema. Caramba, eu estou passando por isso, por aquilo, por isso que eu não estou indo à igreja, caramba. Aí que tem que ir mesmo. Tem até que pedir, pastor, não dá para fazer um culto a mais não, que só é 3 aqui, né? 4. Tá pouco. É assim que tem que ser, aí que você tem que ir mesmo. Veja, Josafá buscou ao Senhor e falou para Deus a situação a qual ele estava passando. Amado, isso é tremendo. Eu tenho essa mania, a gente tem que falar com Deus como se Deus estivesse aqui realmente conosco. Abrir o nosso coração. Nós precisamos procurar palavras bonitas. Tem gente que para fazer oração procura, às vezes até no dicionário, para procurar palavras bonitas. Não precisa. A gente tem que falar palavras do coração. Foi como Josafá fez. Ele buscou a Deus e falou com Deus. Veja no versículo 5. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não é tu que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Veja, o que Josafá fez? Conversou com Deus. Nós temos que conversar com Deus, falar aquilo que está aqui. Ô Senhor, está vendo o que está acontecendo? Eu não tenho condição. Se tu não fizeres por mim, eu vou ser derrotado. Eu não tenho. Eu não estou mais tendo força. É abrir o seu coração mesmo diante de Deus abençoado. Não aceitar que o medo te domine, porque o medo vai te prostrar. Você vai ficar prostrado. Tu vai ficar depressivo. Tu vai ficar sem ter como agir. Fale com Deus como Josafá fez. Amado, Deus é maior que os nossos problemas. Amém? Seja qual for ele. Deus é maior. Lembra-te o que Deus fez no passado. É como Josafá está fazendo aqui na oração, está falando com Deus e mostrando o que ele fez. Veja, vamos ler o versículo 7 de novo. Ó. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo, de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo. Quer dizer, Josafá sabia o poder que Deus tinha, o que Deus podia fazer. E ele falou isso no momento que ele estava falando com Deus. E eu tenho certeza que ele tinha dentro do coração dele assim, ó, se Deus fez no passado, ele pode fazer novamente agora. Amém? E eu falo isso para você nessa manhã. Se Deus fez no passado, ele pode fazer hoje, meu irmão, comigo, contigo. Sim, exatamente como ele fez no passado. Ele é o mesmo, ele não muda. Deus é o mesmo. Naquele momento, Deus que estava lá é o Deus que está aqui com você. Amém? Em nome de Jesus. Vamos continuar, o versículo 8.
Habitaram nela e nela edificaram. Isso é Josafá ainda na sua oração, falando com Deus. Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirá e livrará. Ele tinha essa certeza que Deus livraria. E não importa, mais uma vez eu falo, não importa a situação, porque nós humanos temos a mania de colocar tamanho nas situações. Ah, essa é pequenininha, essa é grande demais. Não, para Deus tudo é igual. Seja isso assim, para Deus é igual. E Deus pode todas elas. Olha, não olhe para a tua incapacidade. Não olhe para os teus temores. Amado, não olhe. Senão você não vai poder ser bem-sucedido. Vamos continuar com a oração de Josafá. E Josafá, olha que maravilha, ele falando com Deus mesmo, olha, agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão que nos deste em herança. Eu vou dar uma paradinha aqui, que é importante falar isso. Veja que Josafá está expondo para Deus tudo que está acontecendo. Será que Deus não sabia? Porque nós temos mania de dizer, não vou falar, não sei que Deus está vendo, Deus sabe. Mas Deus quer que tu fale, amado. Deus quer que você saiba o quê? Porque isso é atitude de fé. Quando você se prostra diante de Deus para falar dos teus, Deus sabe os problemas que você está passando, sabe tudo. Mas Ele quer que tu abra os teus lábios e fale, porque isso aí é atitude de fé. Quando você é o que Josafá estava fazendo aqui, ó. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento, versículo 12, contra eles? Olha só, amados, olha o reconhecimento de Josafá. Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Olha aí, ó. Amém? É o caminho da vitória, amado. É o caminho da vitória. Você tem que colocar os seus olhos em Deus. Porque é em Deus que está a força e o poder. Se nós colocarmos os nossos olhos em Deus, nós podemos nos aquietar e esperar, porque a vitória virá em nome do Senhor Jesus. Foi isso que aconteceu. Mas antes de tudo, precisamos o quê? Amado, não é confiar desconfiando, não. Porque às vezes a pessoa fala, não, eu confio, mas não confia nada. Está com aquela dúvida, está com aquela incerteza, está com aquele temor, está com aquela insegurança. E isso não é confiar em Deus. Ainda digo mais, você só vai confiar em Deus se você estiver se alimentando da palavra dele, se fortalecendo. Sabe por quê? Porque nós temos um inimigo muito grande. Sabia que você tem um inimigo muito grande? E esse inimigo está sempre juntinho de você. Caramba, eu não sei o que fazer. Eu não tenho o que fazer, mas é a nossa carne. Ela é inimiga. Se você não alimentar o teu espírito para fortalecê-lo na palavra de Deus, a tua carne prevalece. Aí você vai fazer coisas que desagradem a Deus. E esse desagrado a Deus te leva para bem longe das bênçãos que Deus tem preparado para você. Então, cuidado com a tua maneira de proceder. Cuidado como você age. Tá? Veja. Então, Josafá orou. Josafá falou com Deus. Botou na mão de Deus toda a situação. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que está dominando, eu não sei o que está te amedrontando, mas, amado, preste bem atenção que Deus quer fazer algo na tua vida através dessa palavra. Precisamos confiar em Deus, porque quando vem aquelas situações esmagadoras, tem situações que são assim. Quando vem uma situação que parece que não tem jeito, aquela situação que deixa a gente... parece que está dominando tudo. Quando a situação está acima das circunstâncias, não tem coisa assim? Você está vendo a situação, caramba, o que eu vou fazer? Vamos dar um pulinho lá em Hebreus 12. Separa aí que a gente vai voltar para cá, que ainda não acabamos não. Hebreus 12. Ou você acha que Deus não está agindo nesse momento na sua vida? Ele está. Pode acreditar que está, porque está mesmo. Deus, ele é perfeito, amado. Olha, ele não muda.
a sua bondade, ele não muda nada. Deus é tremendo. Hebreus 12, versículo 2 e 3. Vamos ler. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Sentado à destra com todo o poder e toda a autoridade, amém? Então, nossos olhos têm que estar fitos desse aqui, ó, no autor e consumador da fé, é nele. Considerar, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra ti mesmo, para que não fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ou seja, Deus fez tudo. Fez para que nós vivêssemos nesse mundo derrotado? Não. Ele fez para que você possa ter força. Não fatigueis, desmaiando em vossas almas. Amado, tudo que Deus quer para você é que você não desista. Não desista. Que não te fatigues. Que você não desmaie. Mas se tu não colocar o teu foco em Jesus, aí você não vai poder nada, meu amado. Veja o que ele falou, olha. Se tu não olhar firmemente para Jesus, olha aqui. Indo firmemente, atentando firmemente para o consumador e autor da tua fé. É para ele que nós temos que olhar. É nele que nós temos que estudar toda a nossa confiança. Porque senão nós vamos nos assustar com tudo. Pode ser uma coisinha pequenininha, você vai se assustar, você vai se desestabilizar, você vai puxar os seus cabelos, você vai ficar mal. Voltando lá em Crônicas, vamos voltar, vamos continuar. Crônicas, desmarquei. Crônicas 20, vamos ver agora o versículo 15. E disse, dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Agora veio a resposta da oração de Josafá. Depois dele expor tudo para Deus o que estava passando, o que estava acontecendo, mostrou a sua incapacidade humana, ele não tinha como, não tem como, nós não sabemos o que fazer, nós estamos sem fazer o que fazer. Ele abriu totalmente seu coração para Deus. Aí veio a resposta. Olha só, amado, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amém? Deus fala isso conosco hoje também. Deus respondeu a oração. Por que ele respondeu a oração de Josafá? Porque a primeira coisa que Josafá fez foi buscar a Deus. Ele colocou seu foco em Deus. A primeira coisa que ele fez foi falar com Deus. E o que Deus falou para ele? Não temais. Deus está falando com você agora, meu amigo, meu irmão. Não temais. Não podemos temer. Olha, tem 365 vezes na Bíblia Deus dizendo não temais. Eu botei que achei curioso. Olha só. Não temais. Quer dizer, não temais para cada dia do ano, né? Não temais. Não temais. Você tem que repetir sempre isso. Deus te conhece. Deus sabe que o temor acovarda. Ele sabe que às vezes a pessoa com aquele temor acovarda. Mas você não pode permitir isso. Amado, não te assuste por causa da ameaça que está acontecendo na sua vida. Eu não sei o que está acontecendo. De repente, uma dívida grande, o que está te cedeu o dinheiro, está te ameaçando, está falando alguma coisa. De repente, amado, aquela insegurança dentro da sua casa, alguma coisa acontecendo e você achando que não vai ter mais jeito. Não, vai ter jeito sim. Sabe por quê? Porque a peleja não é tua, a peleja é de Deus. Amém? A luta pertence ao Senhor. Amado, não assuma o que é de Deus. Não assuma o que é de Deus. Não nos pertence a solução dos problemas. Pertence a Deus. Nós somos de Deus. Amém? Nós somos dele. E ele assumiu toda a responsabilidade de tudo que diz respeito à nossa vida. Claro, quando nós confiamos a ele, tudo. Quando nós confiamos, a batalha não é mais nossa, é de Deus. Veja o versículo 17, vamos ver, vamos acompanhar. Nesse enquanto aí Deus falando o que iria acontecer, Deus fala ainda hoje. Às vezes você está orando por alguma situação, você sente Deus falar no teu coração.
Ele pode não falar com a voz audível, que você escute como uma voz, mas ele fala dentro do teu espírito, você sente aquela paz, aquela coisa, e de repente você vê um direcionamento, que é Deus que está te dando esse direcionamento. É a resposta à tua oração. Mas aqui ele falou, neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, não vos assusteis. Amanhã sairei ao encontro porque o Senhor é convosco. Amém? Não temais, não vos assustei. Ele falou que ele não precisava se assustar. Amado, você não tem que agir, não. Às vezes a pessoa vai com aquela ansiedade, vou agir, vou fazer, vou acontecer. Não, a peleja não é tua. Comece a partir de agora, que Deus está falando no teu coração, a confiar em Deus. Amado, não desista. Não desista. Se tu fizer isso, Deus dará o livramento, e você verá aquele livramento que você quer acontecer, porque o Senhor te dará. Não temas, Deus, ele não desaponta ninguém, Deus nunca vai nos deixar envergonhado. A batalha é do Senhor. E sabe o que aconteceu? Deus nunca perdeu uma batalha. Nunca. Então veja a importância, meus amados. Eu espero que você esteja conseguindo captar a importância de você crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que te capacita a agir como Josafá agiu. É isso que te capacita a ser mais do que vencedor. Às vezes a pessoa fala assim, pessoas, claro, que não são de Deus, que não conhecem ainda não chegou a hora de vir para Deus. Aí a gente fala, somos mais do que vencedores. Aí a pessoa olha para a nossa vida. Que mais do que vencedor o quê? Sabe por quê? Porque elas não sabem o que é isso, mais do que vencedor em Deus. Está aqui dentro de nós. Dentro ela não tem como enxergar, mas nós temos, amém, amado? E somos mesmo mais do que vencedores. Independente do que nós estamos passando, somos, porque Deus é conosco. Deus comanda a nossa vida, Deus nos sustenta. Amado, erga a tua cabeça. Não desista. Olha, Deus está falando várias vezes para nós nessa manhã, não desista. Eu acho que tem alguém aqui que queria desistir. E Deus está falando, não desista. A nossa vitória, ela já está assegurada. Isso é inevitável. Amém? E a nossa vitória é Deus que sabe. Muitas das vezes nós queremos uma vitória de uma maneira, e não é aquela maneira que Deus quer. Mas virá a vitória melhor ainda do que nós imaginamos. Porque Deus conhece tudo. Vamos lá em Romanos, vamos dar uma chegadinha lá em Romanos. No capítulo 8, versículo 36. Romanos 8, versículo 36 e 37. Olha o que diz a palavra. Como está escrito, por amor a ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos o que, amado? Está fraco. Fala mais forte, gente. Amém. Por meio daquele que nos amou. Amém? Amém. Glórias a Deus, é isso? Essa posição é tremenda. Essa posição que nos deu é tremenda. É a posição de vencedores. Glória a Deus por isso, tá? Veja, nós que somos chamados por Deus, nós que amamos ao Senhor, nós que estamos fazendo a obra de Deus, não é um mar de rosa a nossa vida, não está aqui, ó. Por amor a ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas Deus completa. Ele fala, ó, em todas essas coisas, ou seja qualquer situação que você esteja passando, meu irmão, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? É isso que Deus está falando. Olha, tu verás Deus agir. Eu tenho certeza que sim. Deus não quer que você fuja das situações que se apresentam na sua vida, não. Não fuja, não. Não há covarde na casa de Deus, não. A gente está aqui para enfrentar, sabendo que Deus está conosco. E olha, eu te digo uma coisa. Deus é suficiente. Deus é suficiente. Ele vai fazer acontecer coisas que você nem imagina se você colocar o teu foco em Deus. Ele permite que a situação aconteça
E você tem que se permitir o quê? Crescer, amadurecer, se fortalecer, para que você possa vencer através dele, com certeza que é ele que faz, mas só se você estiver forte na palavra de Deus. Então não fuja das suas responsabilidades, ser confiante, porque se você for confiante, o milagre acontecerá, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá no capítulo 20, já estamos lá, né? Vamos no 20. Quem és tu? Não, vamos voltar, já está lendo lá onde eu estava. 2 de Crônicas, 20. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei. Aí agora Josafá estava indo fazer aquilo que Deus ordenou. Tudo que Deus... Amados, se a gente fizer tudo conforme Deus nos ordena, a coisa dá certo. Com certeza dá certo. E assim fez Josafá. Ele creu em Deus, ele creu no caráter de Deus. E se a gente crê nisso também, nós estaremos seguros. Amado, nós sabemos que Deus não é uma imagem. Deus não é uma estátua. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para prometer e não cumprir. Deus é Deus. E a palavra está dizendo aqui, crer no profeta. O que é crer no profeta? É crer na palavra. É crer em todas as promessas de Deus. É crer, meu amado, que nenhum problema, nenhum conflito pode te derrotar. Amém? Não vai te derrotar de forma nenhuma. Vamos dar um pulinho lá em 2 de Timóteo, capítulo 2. Timóteo, capítulo 2, versículo 11 a 13. Se já morremos com ele, fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. É 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 11. E se perseveramos, também com ele reinaremos. E o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Olha que Deus é o nosso. Gente, é uma coisa tremenda. Viver a fé é tremendo. É ver Deus agir, é ver acontecer as coisas que a gente nem imagina que possa acontecer. Os nossos olhos físicos não podem alcançar o que Deus pode fazer. Deus pode fazer grandes coisas abençoadas na sua vida e Ele quer fazer, com certeza. Vamos voltar lá para o versículo 21, para continuar, né? Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvasse a Deus dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre, né? Quem estivesse vendo, fala assim, você está doido. 3 exércitos poderosíssimos vindo contra eles e eles marchando, louvando ao Senhor, indo na maior tranquilidade. Por quê? Porque ele creu. Ele creu, no coração dele tinha esse descanso, essa certeza. Amado, não é mole não. Vamos olhar bem atento para a situação. 3 exércitos vindo contra. E ele lá marchando, orando, louvando a Deus conforme Deus os ordenou. Deus ordenou assim, e assim ele fez. E Deus age da maneira que ele quer. Deus tem uma estratégia. Deus tem sempre, amados, uma pessoa num lugar-chave para fazer acontecer alguma coisa na nossa vida. Deus tem sempre uma saída aonde não há saída. Ou seja, Deus tem sempre a solução. Amém, abençoado? Mas vamos continuar, versículo 22. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os de Monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra moradores do Monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Pronto, está feito. Os exércitos que estavam ameaçando o povo de Deus se voltaram um contra o outro e se destruíram ali. E o povo de Deus só assistindo, só vendo o que Deus estava fazendo. Amém, amado? Que coisa maravilhosa. E Deus, amado, nessa hora eu creio, Ele está agindo ao nosso favor também. Amém?
Eu tenho certeza que você entrou aqui nessa manhã com alguma coisa no teu coração. Quem não quer que Deus faça alguma coisa na sua vida? Caramba, nós estamos nesse mundo, nós temos necessidades. Amém, amado? Temos. Na vida eterna nós não teremos, não. Vai ser tudo perfeito, completo. Mas aqui, enquanto nós estivermos aqui na nossa peregrinação, rumo à vida eterna, nós vamos precisar, e eu tenho certeza que Deus conhece, Deus está vendo, Deus está falando, e Deus está agindo na tua vida. A palavra está sendo pregada e Deus está abençoando você. Amém? Creia isso. Deus está no controle de tudo. E nada poderá nos separar do amor de Deus. Você pode ter passado por problemas grandes, você pode ter tido perdas afetivas, você pode estar enfrentando crise financeira, você pode estar achando que, caramba, tem um rolo compressor passando na minha vida. Está difícil. Um dia você pode estar lá em cima, outro dia você pode estar lá embaixo. Amados, mas fique tranquilo. Deus te defende. Deus cuida de ti. E tu sabe por que Deus faz isso? Quem responde é Paulo, lá em Romanos 8:31. Vamos lá ver por que Deus faz isso com a nossa vida. Por que Deus cuida tanto de nós? Por que Deus nos defende? Por que Deus... Vamos lá. Romanos, capítulo 8, versículo 31. Olha aqui. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Ninguém, nada. Se Deus é por nós, nada pode ser. Se a batalha é grande, comece a confiar. Comece agora a confiar. Comece agora, abençoados, a louvar a Deus. Antes mesmo da tua vitória chegar, já agradeça. Fale para Deus: Deus, eu te louvo. Muito obrigado. Glórias a ti, Senhor. Que Deus colocará emboscadas. Deus trará a solução em nome do Senhor Jesus. E lá no versículo 24 de 2 de Crônicas, vamos voltar para lá. Versículo 24. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, foi lá, estava lá, Josafá com o exército dele, né? Quando chegou lá para a peleja, olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eles que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Amém? Olha o poder de Deus aí, olha aí, amém? É esse Deus que está aqui nessa manhã, meu amado. Deus faz coisa grande acontecer na nossa vida, fez e fará. Vieram Josafá, do versículo 25, vieram Josafá e seu povo para saquear ainda levaram as coisas deles, ainda pegaram as coisas que estavam lá, ainda saíram tudo cheinho, tudo tá? Seus bobos. Quem manda não ser de Deus, né, amado? Não é assim, quem manda não viver a palavra? Às vezes as pessoas falam: domingo de manhã tá na igreja, um sol, poxa, bom para a praia, domingo à noite, pode... Mas aqui, é nesse momento aqui, que eles têm que enxergar a diferença que há em nós, amém? Olha, pegaram, acharam entre os cadáveres riqueza em abundância, objetos preciosos, tomaram para si mais do que podiam levar, e em 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Olha aí, além da vitória, Deus não deixou eles ficarem todos bem saciados, amém? Então Deus faz a coisa completa. Às vezes você quer uma coisa, quando você vai ver, você, caramba, Deus fez muito mais do que eu achava que ele ia fazer. Faz, amado. Deus sempre te defenderá, sempre. Deus nunca vai te abandonar. Olha, fala com Deus quando você estiver vivendo o seu problema. Faça como Josafá, apresente para Deus. Apresente como se estivesse falando com uma pessoa aqui em pé. Você fala: Senhor, é isso. Você vai sentir a resposta de Deus no teu espírito. Você vai sentir o direcionamento. Lembre-se sempre, quando você estiver passando adversidade na sua vida, de o que Josafá fez. Veja, Deus mandou ele louvar. Vá para a batalha. Vá com instrumentos, vá dançando, vai saltando. E por que Deus fez isso? Porque Deus, ele sabe que a batalha não é nossa. Nós não podemos, Josafá, reconhecer: olha, eu não posso fazer nada. Eu não tenho o que fazer. Eu estou entregando, eu estou sem saber o que fazer.
Deus sabe que nós não podemos fazer. É Deus que faz. E não pode ser de outra forma, meu irmão. Nunca. Então, creia, saia daqui nessa manhã confiante que a batalha que você está travando não é sua, é de Deus. A única coisa que Deus quer que você faça é confiar. Crescer. Você só vai poder confiar se você estiver cheio da palavra, porque é a palavra que dá fé, né? Se você não tiver a palavra, a tua fé não vai poder desenvolver. Ele dá o dom da fé, com certeza. Mas esse dom da fé só será desenvolvido em nós se nós estivermos cheios do conhecimento do Senhor. Aí a fé vai fluir, vai agir. Fé com atitudes. E fé sem atitudes, ela é o quê? Morta. Mas a fé, para ter atitude, você tem que ter o conhecimento, você tem que saber a tua posição. Assuma a tua posição aqui nessa terra. É posição de mais do que vencedor, não é posição de derrotado, não. Deus, Ele quer que tu descanse nele. Deus quer que você acredite verdadeiramente que a batalha não é tua, a batalha é dele. Não tente lutar as batalhas que é de Deus, porque você vai perder. As pessoas vai fazendo, depois ela vai, caramba, fiz tudo errado. Claro, tem que confiar em Deus. Deus está falando nessa manhã tremendamente que a batalha não é nossa. E nós temos que acreditar nisso. Porque tudo que o maligno quer é que você não acredite. É tirar o teu foco de Deus. É como eu falei, nós sabemos, creio que todos nós temos o conhecimento que o diabo ele não pode tocar na nossa vida, mas ele faz acontecer coisas que vêm nos desestruturar se a gente não estiver firme com Deus, se o nosso foco não tiver em Deus. Amados, nós vivemos num mundo especial. Nós estamos nesse mundo, mas não pertencemos a ele. Nós somos do mundo ocumene. O que é o mundo ocumene? É o mundo da salvação. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Deus nos fez extensão dele. Sabe para quê? Para que nós não fôssemos envergonhados neste mundo. Amém? Não podemos ser. Aí eu pergunto para você nessa manhã, o que está acontecendo na sua vida? O que está te perturbando? A batalha pertence a Deus, meu irmão, mesmo que você não sinta na sua carne, mas Deus já tem o final da sua história. Tenho certeza que tem, com certeza a vitória é tua. Receba porque a vitória é tua. Deus vai confundir os teus inimigos, eu não sei quais são esses inimigos. Amado, quando Deus age, ninguém pede. E Deus sabe como agir. Nós não sabemos como ele vai agir, mas ele sabe. E uma das formas dele agir é assim, te trazendo na casa dele, você com a sua fidelidade, né? Vem aos cultos, porque você sabe que aqui Deus vai te preparar. Ele está te preparando. Amém? Ele está te preparando. Ele já sabe o que vai acontecer no final. Ele já sabe que a vitória é tua se você fizer aquilo que ele está te orientando nessa manhã. Não só nessa manhã. Todas as vezes que você vem à igreja, Deus te orienta como você tem que agir na sua vida. E Deus fará um milagre grande. Eu tenho fé no Senhor Jesus. Ele abrirá uma porta onde não há porta. Ele abrirá uma oportunidade aonde não havia oportunidade. Deus vai fazer. Amado, pode vir quantos exércitos vierem. Exércitos das circunstâncias contrárias na nossa vida. O nosso Deus é um Deus de vitória. E esse Deus, ele derramou o seu sangue por nós. Amém? Não é pouca coisa não. O seu sangue, ele deu a sua vida. Ele se fez carne para poder te dar essa posição que hoje nós temos. E que nós temos que assumir essa posição. Amado, tem coisas que dependem de nós. Deus é soberano, mas depende de nós. O nosso crescimento, o nosso amadurecimento depende de nós. Deus faz tudo, mas se você for uma pessoa relaxada espiritualmente, vai ser difícil. Então, chegando agora no final da nossa mensagem, eu falo para os irmãos, descanse em Deus. Amém? Descanse em Deus. Deus já está lutando contra o teu inimigo. Eu não sei qual é o seu inimigo, mas Deus já está lutando. Se você crer, Ele está lutando. Eu falo para você, apenas confie em Deus.
E eu queria convidar a igreja para que nós fizéssemos uma oração. Amém, amado? Assim foi a palavra que Deus trouxe para nós nessa manhã. Eu creio que Deus falou ao coração de cada irmão. Eu louvo e agradeço ao Senhor, né, pela oportunidade de estar aqui com os irmãos juntos e por ouvirmos uma palavra que eu sei que veio do coração dele para o nosso coração. E eu queria convidar os irmãos a orar.